Olá, muito boa tarde. Está de volta este espaço informativo, o programa Eclésia, que está consigo para lhe propor o essencial da atualidade informativa na Igreja Católica. Estão em Portugal as relíquias de São João Bosco. Durante estes dias, elas têm percorrido as casas salesianas. Na terça-feira, a comunidade educativa do Colégio Salesiano do Estoril mobilizou-se para manifestar de forma muito especial a sua proximidade e empenho no carisma de Dom Bosco. No momento em que os salesianos se preparam para celebrar os 200 anos do nascimento de Dom Bosco, a província portuguesa desta congregação recebe a urna com as relíquias deste apóstolo da juventude, um momento que está a mobilizar toda a comunidade salesiana neste acontecimento festivo. Para nós é uma graça que Dom Bosco venha visitar-nos. De facto, este desafio lançado pelo reitor-mor dos salesianos representa um desafio também para Portugal. Um país pequenino, com uma província cheia do amor a Dom Bosco, que o recebe nesta preparação do bicentenário. E claro que todas as forças estão a mobilizar para que este encontro seja de festa, de alegria, de emoção também, porque é o nosso Pai que nos visita, o nosso dos salesianos, o Pai, o Mestre dos jovens. E foram precisamente os jovens os grandes protagonistas deste acolhimento. Na Escola Salesiana do Estoril, toda a comunidade educativa se mobilizou numa sessão solene para homenagear o fundador deste carisma de evangelização junto dos jovens. Vamos estar unidos pelo mesmo motivo e acho que vai ser uma cerimónia muito bonita, visto que as relíquias vão passar por todo o país, por todas as escolas salesianas, e vai ser como uma união por o mesmo motivo, e vamos celebrar, claro, a vinda de Dom Bosco até nós. A festa e a alegria a marcar esta vinda das relíquias a Portugal, um périplo que se prolonga até ao dia 18 de setembro e que termina na cidade de Évora. Bento XVI prepara-se para viajar para o Líbano, mas esta não será a visita de um chefe poderoso, nem uma ocasião política. Quem o diz é o cardeal secretário de Estado, que prefere sublinhar a dimensão de diálogo e concórdia entre as diversas sensibilidades presentes na região. Bento XVI chega amanhã ao Líbano para uma visita de 3 dias, cujo objetivo central é a assinatura e entrega da exortação apostólica pós-sinodal para o Médio Oriente, o documento conclusivo da Assembleia Especial do Sínodo, realizada entre 10 e 24 de outubro de 2010 no Vaticano. Esta quarta-feira, na sua audiência geral, o Papa pediu o apoio dos crentes para esta ocasião importante. Quero convidar-vos a todos a acompanhar com a oração a minha iminente viagem apostólica ao Líbano. Possa esta visita encorajar os cristãos a favorecer a paz e a fraternidade em toda a região, afirmou o Pontífice. Esta é uma viagem sob o signo da paz, como referiu o Papa no passado domingo, e isso transparece também do programa de deslocação, que prevê um encontro com os 4 patriarcas católicos, maronita, siríaco, greco-malquita e arménio. O Papa encontra-se ainda com os bispos da comunidade caldeia e latina e representantes das igrejas ortodoxa e protestante. O Líbano conta com 2 grandes grupos religiosos, cristãos e muçulmanos. Nos últimos tempos, a comunidade islâmica tem aumentado e têm também crescido os receios por parte dos cristãos perante uma hegemonia muçulmana que os tem obrigado a sair de países como o Iraque e a Síria. O Líbano, por sua vez, tem respeitado esta diversidade religiosa, como atesta a composição do Parlamento, que conta com 64 deputados muçulmanos e 64 cristãos. No sábado, o Papa encontra-se com o primeiro-ministro libanês e com o presidente do Parlamento. O cardeal Frederico Lombardi referiu, entretanto, que não se devem esperar desta visita pronunciamentos políticos nem comentários à situação síria. É uma ocasião de paz e construção de diálogo. A visita quer confirmar a necessidade desta vocação particular do Líbano para o Oriente e para o Ocidente, insistindo no facto de que nada pode fazer renunciar aos valores humanos, históricos, morais e religiosos.
O Sheikh Mohamed Al-Noqari, que é juiz no Tribunal Sunita Libanês, afirmou já que esta viagem do Papa é hoje e mais do que nunca uma necessidade. Este responsável identifica conflitos regionais que dilaceram o Líbano e reconhece a importância de alguém como o Papa, que traz uma palavra de amor e serenidade para todos. Por seu lado, um bispo maronita sublinhou também que os cristãos, apesar das suas diferentes tradições, são chamados a uma missão comum de testemunho na sociedade libanesa. O Papa chega amanhã ao Líbano, onde permanece até ao próximo domingo. O Líbano sente de forma especial a guerra que se trava na Síria. Muitos dos refugiados que ali chegam são cristãos que necessitam de ajuda da comunidade internacional. Esta é uma questão que preocupa a Igreja e que está a ser acompanhada pela Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. O Líbano, uma vez que faz fronteira com a Síria, está neste momento com um grave problema em termos humanitários, uma vez que o povo sírio, devido a toda a situação que se está a viver no seu país, tem que fugir e o Líbano tem sido o maior refúgio desta população que foge. Consta que os números serão há cerca de 150 mil pessoas já que estão no Líbano. Portanto, é uma situação dramática em termos humanitários, porque é uma enorme massa humana que vai para um país sem nada. Portanto, neste momento as pessoas que estão a sair da Síria saem sem nada, só com a roupa que têm no corpo. Portanto, a tentativa é salvar a própria vida. E, portanto, as famílias saem e vão para qualquer lado onde não haja guerra, sem nada. Portanto, é uma situação humanitária extremamente grave. E, portanto, no Líbano, que está ali mais próximo, é onde estão neste momento o maior número de pessoas, mas também já estão na Jordânia, estão no Iraque, estão na Turquia. Portanto, há vários países que estão a receber refugiados. Então, com o aumento do número de refugiados, em que condições é que eles vivem quando chegam aos países que os acolhem? O que se está a tentar ser feito nos campos de refugiados é dar um mínimo de dignidade. Portanto, a Igreja está a dar a parte da alimentação, da medicação, do vestuário, as coisas básicas para o dia-a-dia. E, nesse sentido, a Igreja tem feito um trabalho extraordinário na tentativa de minimizar esta parte tão dramática da vida, que é uma pessoa ter que fugir da sua terra sem nada para poder viver um bocadinho melhor. O papel da Ajuda à Igreja que Sofre, o que é que tem vindo a fazer e o que é possível ainda fazer para ajudar estas pessoas? A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre já enviou cerca de 280 mil euros, exatamente para estas ajudas básicas, e portanto já foram cerca de 280 mil euros que foram enviados para vários dioceses, através dos bispos, para poderem adquirir a alimentação, o vestuário e os medicamentos. Neste momento, no Líbano, como está também onde está neste momento a maior concentração de refugiados, temos estado a fazer o envio dos nossos apoios através da Cáritas do Líbano, que tem recebido e tem feito, portanto, esta aquisição de mantimentos e dos produtos necessários para manter as populações. A comunidade cristã, em que medida é que também tem sido afetada com esta guerra civil? A comunidade cristã, sendo uma comunidade minoritária, e o que está aqui em causa são fundamentalismos, portanto, acaba por ser ainda uma vítima maior, no sentido que, como são muito poucos, estão no meio das outras comunidades e acabam por ser muitas vezes apanhados por fogo cruzado. E, portanto, acabam por ser ainda umas vítimas maiores, se é que podemos dizer desta forma, mas têm a vida muito mais difícil, claro, e com toda a questão do Médio Oriente, portanto, estamos a assistir a um agudizar dos fundamentalismos e, portanto, a comunidade cristã vai ficando cada vez mais em perigo. Cada vez é mais difícil ser cristão, cada vez é mais difícil estar presente e, portanto, as pessoas, de facto, as pessoas querem sair para um país melhor, onde haja paz e onde possam ser respeitados, onde haja liberdade religiosa. E, portanto, o que se está a assistir neste momento, mesmo no Líbano, que é um país onde cristãos e muçulmanos conseguiram conviver em paz, está também a alastrar a situação que se vive na Síria. Portanto, é contagiante esta situação que se vive na Síria para os países limítrofes, que é uma área que todos nós conhecemos, que não é, em termos, a comunidade cristã tem uma vida muito, muito difícil, e, portanto, e com esta situação de guerra na Síria e com o alastrar aos vários países limítrofes, a comunidade cristã fica cada vez em situação mais dramática e mais difícil.
Hoje é quinta-feira e contamos com a presença de Dom Manuel Clemente, que conversa com o jornalista Paulo Rocha sobre os desafios e a oportunidade de nova evangelização. Propomos neste encontro com a história a descoberta de um documento, a Carta a Diogoneto, que é do século II, e onde se relata a forma como o Evangelho foi proposto a uma pessoa, Diogoneto, que não o conhecia. Como sempre, é com o Dom Manuel Clemente que fazemos esta apresentação. Muito obrigado, Sr. Manuel. Boa tarde. Obrigado, Paulo. Obrigado por estar mais connosco. Um documento central quando, nos dias de hoje, e ainda mais no mês de outubro, estará em debate no Vaticano esse tema da nova evangelização. Da nova evangelização, exatamente. Ou seja, da redescoberta da novidade evangélica. Nova evangelização, evangelizar de novo, a novidade evangélica, o que é que realmente Jesus Cristo nos propõe? O anterior Sínodo dos Bispos, os nossos telespectadores já sabem que de tempos a tempos se reúne em Roma uma assembleia chamada um Sínodo, um caminho que se faz em conjunto, de representantes dos episcopados mundiais e com outras pessoas para aprofundar um tema de particular importância. O anterior sínodo foi sobre a Palavra de Deus. E já esse sínodo insistiu muito, e oxalá se cumpra, na necessidade das comunidades cristãs redescobrirem a Palavra de Deus. Ou seja, todos aqueles textos que nos vêm, quer dos nossos antepassados judeus, quer depois das origens cristãs, e onde nós acreditamos e descobrimos e aprofundamos o que Deus tem para nos dizer para todos os tempos, não é? Ora, essa novidade cristã é o que a evangelização propõe. A nova evangelização é retomar, antes de mais, nós os crentes, retomarmos o que é que de novo é apresentado para dar novidade à vida das pessoas, porque a vida das pessoas às vezes envelhece cedo demais. Envelhece ainda antes de ser nova, não é? Porque não descobrem em Jesus Cristo um horizonte fecundo, belo, que está aberto para toda a gente, desde que o conheça. Mas o grande problema para nós, antes de mais para nós cristãos e para as nossas comunidades, é este. Será que nós próprios redescobrimos, por exemplo, em cada Eucaristia Dominical, pela atenção à Palavra de Deus? E em tudo mais, e na nossa própria vida, uns com os outros, o que é a novidade cristã? Nós já descobrimos. Faz lembrar um bocadinho aquela conversa de Jesus com Nicodemos, em que o Nicodemos lhe pergunta: então, mas eu agora que sou velho, hei de ser novo outra vez? Tens que nascer de novo. Tens que perceber a novidade que eu trago e que o meu espírito induz, porque muitas vezes não estamos lá. Bem, daí que retomar textos da antiguidade cristã, da novidade cristã, possa ser, e eu creio que é, muito fecundo, e por isso eu trouxe aqui para esta série de programas esse magnífico texto, redescoberto no século XV, mas não sei se ainda suficientemente redescoberto por todos nós, que é a carta assim chamada a Diogoneto. É um cristão de Alexandria, finais do século II, uma grande cidade, pagã, na sua grande maioria, com algumas comunidades judaicas, com algumas presenças cristãs, mas ainda tudo muito novo e que despertava alguma curiosidade, mas também antagonismo. E o trecho que nós hoje vamos ver é um trecho em que o autor já se refere a esse antagonismo que os cristãos sentiam. Portanto, havia ali resistências da parte da sociedade alexandrina, da parte da sociedade romana, em geral, ao cristianismo e, concretamente, a dois aspectos em que o cristianismo, enfim, de certa maneira, tocava, molestava, inquietava os que não conheciam o cristianismo autêntico. O Paulo não se importa. Os cristãos amam a todos e por todos são perseguidos. Não são reconhecidos, mas são condenados à morte. São condenados à morte e ganham vida. São pobres, mas enriquecem muita gente. Insultados, bendizem. Ultrajados, prestam as devidas honras. Fazendo o bem, são punidos como maus. E os que os odeiam não sabem dizer a causa do seu ódio. Bem, aí está. Portanto, havia ali um mal-estar. E um mal-estar que até era contraditório. Porque, vamos lá ver, o cristianismo devia e propunha-se gerar bem-estar. Porque, enfim, os cristãos caprichavam em ser amigos, solidários, até dos seus inimigos. Enfim, está no seu código genético, como diríamos, está no Evangelho, está na proposta de Jesus Cristo. Foi o seu próprio comportamento de Jesus Cristo, que eles tentavam imitar, serem bons para toda a gente, perdoarem aos seus próprios inimigos.
mas eram muitas vezes mal vistos e estranhavam as pessoas. O que é que são eles, estes cristãos? Então, como é que é? Por exemplo, no aspecto social, senhores e escravos estão lá nos mesmos encontros, não é? Vamos lá ver, o cristianismo não vai abolir imediatamente a escravatura como, digamos, instituição. Portanto, havia gente privada de liberdade, as sociedades antigas eram assim, havia alguns que tinham essa liberdade e que tinham escravos a seu serviço. O cristianismo não vai abolir imediatamente esse instituto, mas vai transformá-lo por dentro e a pouco vai fazer dessas relações entre os senhores e os seus servos outro tipo de relação. E, efetivamente, quando os senhores eram verdadeiramente cristãos, as relações mudavam. E a sociedade romana não conhecia este tipo de relacionamento entre senhores e servos, não é? E então o cristianismo propunha e aqui e ali fazia. Isto causava estranheza. Aquela expressão que depois nos chegou aos ouvidos, vede como eles se amam, quando vinha de meio pagão, não era propriamente um aplauso. Era uma estranheza. Então eles dão-se assim. Como é que se podem dar? Bem, e havia um outro problema, talvez ainda mais complicado, que era o problema propriamente político. As cidades antigas e as sociedades antigas, e o Império Romano no concreto, tinham os seus deuses protetores. A religião oficial não era apenas um ato de culto, digamos assim, espiritual. Tinha esse caráter de garantia do Império, através dos seus deuses. Os deuses protegiam o Império. Os próprios imperadores, a partir de Augusto, eram divinizados, portanto, de alguma maneira participavam desse estatuto divino. A palavra Augusto, que é dada aos imperadores, tem esse sentido divino. E os cristãos não participavam nesse culto. Não adoravam os deuses do Império. Não participavam naquelas cerimónias oficiais em que o Império se garantia. Ora, nós hoje temos muitas cerimónias oficiais em honra, enfim, do Estado, que todos nós integramos. Temos o hino nacional, pomos em sentido, não é? Enfim, há certas evocações que nós fazemos, certos momentos, feriados nacionais, mas não tem o caráter divino e religioso que tinham antigamente. Mas antigamente tinham. E os cristãos não participavam nessas celebrações. E os cristãos não prestavam culto aos imperadores, nem aos deuses do Império. E no século II, estamos no final do século II, já de vez em quando o Império tinha problemas. Tinha problemas nas fronteiras, tinha problemas com os bárbaros. Sabemos como essas invasões são decisivas no século V e acabarão mesmo com o Império Romano no Ocidente, mas já na altura havia problemas. E depois levantavam-se logo ali umas atuardas. Pois é, estes problemas acontecem porque os cristãos não adoram o imperador, porque os cristãos não participam no culto imperial. Por isso é que há estes problemas todos. Eles são inimigos do Império. E, claro, sempre que havia um problema, mesmo que não fosse com bárbaros, enfim, um incêndio, uma desgraça, olha, já no tempo do Nero, aquele incêndio de Roma, não é? De origens sempre muito complexas e talvez suspeitas do próprio imperador tê-lo ateado, mandado atear, os culpados são os cristãos. Eles estão aí, não adoram os deuses do Império, são inimigos do Império, lançaram fogo a Roma. Portanto, este tipo de acusações é muito, muito frequente. Século I, agora já estamos segundo, Alexandria, III, IV. Os cristãos são vistos como gente estranha que é capaz de fazer mal. E o que é que eles fazem lá naquelas reuniões, daqueles cultos em que eles adoram o tal Cristo como um Deus? Não é? O que é que eles lá fazem? E depois junta-se gente de diversa condição social, tudo isto causava estranheza. E daí que o autor da carta a Diogonete diz, olha, é a nossa condição. E acredito que ainda mais o paradoxo que suscitado pela reação dos próprios cristãos, mesmo condenados à morte, mesmo perseguidos, ganham vida, é o que diz o texto. Tudo isso lhes causava estranheza, não é? E a maneira como eles suportavam esses martírios, iam até ao fim, e eram martírios atrozes, não é? Martírios atrozes, porque podia ser privação da vida logo, aquelas flagelações tremendas, aquelas condenações às minas, que era outra maneira de morrer rapidamente. Eles, enfim, pelo menos aqueles que eram considerados, e realmente eram mártires, testemunhas do cristianismo, mesmo aí continuavam a perdoar aos seus inimigos, como o próprio fundador do cristianismo no alto da cruz, não é? Jesus, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Mas isto para dizer que, além da atitude pessoal, digamos, anímica, o testemunho, havia estes fatores de confusão.
Eles são ou não são romanos? Eles são ou não são bons cidadãos? Então porquê é que eles não vêm aqui aos atos de culto coletivo, público, político, diríamos nós? Porquê é que eles não vêm? Porquê é que eles não participam? Nestes momentos, que para nós são os momentos que garantem que os deuses vão proteger o Império. Isto será de tal ordem, nós no programa anterior aludíamos àquele texto que Agostinho escreverá já no princípio do século V, a Cidade de Deus, não é? Que já ainda nessa altura, o problema vinha de cima. Agostinho vai escrever a Cidade de Deus, no século V, para dizer que se o Império caiu, ou estava a cair, e invadido pelos bárbaros, isso não era por causa dos cristãos, porque já antes de haver cristãos, o Império tinha tido os seus problemas. Nessa altura não o Império, mas a República Romana tinha tido os seus problemas. Porque não é daí que vem o mal do Império, antes pelo contrário. Um culto verdadeiro permitia que os cristãos colaborassem em tudo aquilo que podiam e deviam colaborar com os cidadãos, aliás, é a ordem de Cristo, dar a César o que é de César, sem pôr em causa a sua consciência e a afirmação de um Deus único. E essa também é uma afirmação e uma certeza a proclamar nos dias de hoje. Ai, com certeza. Ou seja, de que os cristãos estão nas sociedades, são um fator de coesão social, mas têm a sua consciência livre, exatamente porque têm num Deus único, que é um Deus de todos, e a partir de Deus não pode haver guerras, não pode haver destruições, não pode haver contrafações numa humanidade que Deus quer unificada. Voltamos a encontrar-nos desde 8 dias, também no documento, para continuarmos a apresentar este documento do século II, a Carta a Diogoneto, vendo aí de que forma a evangelização era proposta em mundos onde Jesus Cristo não era conhecido. Ficamos hoje por aqui. Lembro que estes e outros temas estão disponíveis em agência.eclesia.pt, o portal multimédia da Igreja Católica. Tenha então uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.